falaremos um pouquinho sobre carta. Mas o que será que é uma carta? Hoje em dia, a carta ela é pouco utilizada. Hoje que os nossos meios de comunicação são mais práticos, estão mais na mão, como WhatsApp, Facebook, Instagram, tem alguns outros aplicativos que as pessoas usam para se comunicar. E são inúmeros os tipos de formas para a gente se comunicar com as pessoas que estão longe da gente, que a gente gosta. Há muito tempo atrás, existiam as cartas, que ainda existem, apesar de pouco serem usadas, elas ainda existem, porém ela é muito pouco utilizada. A gente quase nem ouve mais falar sobre esse assunto. E as cartas, elas serviam para a gente entrar em contato com nossos familiares, para mandar notícias, para a gente saber o que estava acontecendo com as pessoas, para fazer amigos. Então as cartas elas eram muito utilizadas para muitas funções. E uma delas era para contar sobre o nosso dia a dia, o que acontecia. Na minha infância, eu tinha vários amigos de outras cidades e que a gente se comunicava através de cartas. Inclusive com tios meus que moravam em outras cidades que eu pouco via, mas que eu tinha muito sentimento e eu mandava cartas de vez em quando e também recebia o retorno. Porque as cartas, elas não são igual ao WhatsApp hoje, que a gente mandou uma mensagem, daqui um segundo a pessoa já recebeu. As cartas, elas demoram mais para chegar. Apesar que hoje com o nosso correio, ele é muito ágil, então as cartas costumam chegar num tempo mais rápido do que antigamente. Então, às vezes a gente mandava a carta hoje e ia chegar daqui 3, 4 dias. Então, a gente demorava um pouquinho para receber a resposta daquilo que às vezes a gente perguntava na carta. As cartas, para elas serem enviadas, elas seguem alguns padrões. Por exemplo, quando a gente recebe alguma encomenda dos correios, ela sempre vem com o nosso endereço e vem com o endereço também de quem mandou. E como isso funciona? Isso também serve para as cartas. As cartas elas têm que ter um remetente e tem que ter um destinatário. Então, será que o que é remetente? Remetente é quem está enviando a carta. Por exemplo, eu, professora, estou enviando uma carta a algum aluno meu. Então, eu vou escrever o meu nome completo, vou colocar o meu endereço, o número da minha casa, colocar o bairro onde eu moro, a cidade e também a gente coloca uma coisa chamada CEP, que é o Código de Endereço Postal. Em algumas cidades, esse CEP, ele também ajuda quem vai entregar as cartas a encontrar o endereço mais rápido, porque a cidade, se é muito grande, ela é dividida também por esse CEP. Nas cidades pequenas, elas geralmente usam um único CEP, mas para cidades grandes, cada bairro tem o seu CEP próprio. E o que seria destinatário? Destinatário é para quem eu estou enviando, é a pessoa que vai receber a minha carta, a minha correspondência. E também precisa ter o nome completo da pessoa, o endereço, o nome da rua, número da casa, o bairro, a cidade e também o CEP precisa estar correto. Pelo mesmo motivo que eu acabei de dizer. Se eu estou enviando, às vezes, de uma cidade grande para outro lugar, eu preciso saber o CEP certinho para não correr o risco da minha correspondência se extraviar. E como que eu escrevo uma carta? As cartas, geralmente, como eu disse, elas são para contar alguma coisa que aconteceu com a gente, para a gente ter notícias, ou até mesmo para a gente informar alguém de algo que está acontecendo, ou que já aconteceu, ou que ainda vai acontecer. Muitas vezes, quando a gente está escrevendo a carta para algum familiar, para algum amigo, nós usamos uma linguagem informal, que eu já falei com vocês a respeito quando a gente viu as tirinhas da Turma da Mônica e quando a gente viu as onomatopeias. Às vezes, quando a gente vai escrever, para contar alguma coisa do nosso dia a dia, nós usamos as famosas gírias.
E nesse caso, a gente costuma dizer que essas são formas informais de conversação, que é o que eu costumo usar nas cartas. Então eu não preciso ser tão formal, usar palavras tão corretamente como se eu estivesse falando com alguém. Então, às vezes eu vou abreviar alguma palavra. Geralmente, quando vocês estão escrevendo, né, mandando mensagem, trocando mensagens pelo WhatsApp, vocês abreviam o você, o também, o quando, o quero. Esse tipo de coisa pode acontecer nas cartas. O que não pode acontecer numa história quando a gente vai produzir algum texto. Apesar da carta também ser um tipo de texto, ela pode ser uma coisa menos formal. A gente pode usar gírias e a gente pode usar formas de tratamento que eu não usaria na hora de eu construir um texto, por exemplo, contando uma história ou então fazendo uma produção textual de uma narrativa, de alguma coisa mais importante. Em algumas cartas, quando a gente vai escrever para pessoas importantes, então nós devemos usar algumas formas de tratamento que a gente não usaria com os amigos, com os familiares, como eu disse, de maneira informal. Então, em algumas vezes, nós precisamos usar formas de tratamento mais formais. Se eu for escrever, por exemplo, para o prefeito da cidade, eu não vou escrever assim, e aí, senhor prefeito, beleza? Não, eu vou escrever de uma maneira mais formal. Eu vou tratá-lo como Vossa Excelência, como Senhor. Então eu não vou tratar ele como se fosse um amigo meu. Então eu vou evitar usar gírias, eu vou transformar a minha fala de uma maneira bem formal para que eu possa passar a importância e o respeito sobre o assunto que eu vou tratar. Quando eu vou escrever, então, uma carta para alguém importante, eu tenho que usar palavras de maneiras respeitosas e também que eu consiga expor o que eu quero saber ou o que eu quero informar. Ok? Então, nas cartas, eu vou poder utilizar as duas formas de tratamento, tanto a informal, quando a gente estiver falando de assuntos mais corriqueiros, com pessoas do nosso dia a dia, com nossos familiares e amigos, e quando eu vou tratar de assuntos mais sérios, mais impessoais, que a gente tem que conversar com alguém mais importante, por assim dizer, então eu devo usar umas formas de tratamento mais formais, com palavras mais respeitosas e mais formais de acordo com o que eu estiver escrevendo naquela carta. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição.